Oi. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Eu lembro que foi no começo de 2020. Pronunciamento do governador de São Paulo, João Dória. Ele estava todo vestido de preto. Usava uma máscara preta num tempo em que usar máscara ainda era novidade. Tinha aquele jeito de falar político de quem quer soar natural e caridoso, mas que acaba soando maquiavélico e maligno. A coisa ficava ainda mais tenebrosa por causa das palavras abafadas pela máscara preta e pelo cenário escolhido. Ele estava ao ar livre, na frente de uma grande vidraça, onde se via o reflexo da cidade num pôr do sol avermelhado pela poluição. O teor do pronunciamento também não ajudava. Tinha a ver com o vírus mortal que se alastrava pelo planeta, com a necessidade de usar máscara e com a possibilidade de que por um tempo que podia ser de semanas ou meses, todo mundo tivesse de se trancar em casa. Eu lembro de olhar aquilo e de pensar em como o figurino, o cenário, o tom da fala, em como tudo em João Dória me remetia a um vilão de ficção científica. Mas não era só o governador e o teor do que estava sendo dito. Era todo o resto também. As queimadas na Amazônia que transformavam o dia em noite, o mundo inteiro regido por algoritmos que a gente nunca entendeu como funcionam, as pessoas fechadas nas suas bolhas com os pescoços dobrados em cima das suas telinhas, incapazes de se olhar nos olhos, e claro, um tirano negacionista militar de patente média e mente medíocre na presidência. Tudo aquilo me fez ter a certeza de que o futuro dos livros de ficção científica, dos filmes que a gente assistia na tela quente com medo e ceticismo, tinha chegado. No fim, o futuro era mesmo uma distopia. E 2020 era o futuro. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 64 de Escafandro já começou. Hoje a gente finalmente vai responder aquela pergunta que eu sei que tá aí, ecoando na sua cabeça há algum tempo. Será que a gente tá vivendo numa distopia futurista? Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosa e exclusivamente mantida pelos ouvintes. Um grupo de humanos luminosos que colabora mensalmente com o projeto. E que com isso permite que a gente faça um jornalismo independente e plural. E se você gosta do projeto, se quer que ele continue, se quer que ele fique cada vez melhor, com mais episódios, com histórias mais diversas, pense na possibilidade de se juntar a esse grupo. O caminho é fácil e rápido. É só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode colaborar. Com R$5 você já tem acesso a uma área com algumas entrevistas completas. Com R$30 eu te mando uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Com 50 te mando um livro autografado. Lembrando que as recompensas são para apoios recorrentes, não para apoios pontuais. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, não tem problema. É só ir lá em radioescafandro.com, clicar na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. E se você já está entre humanos luminosos como a Daniele Costa, o Felipe Rafael Lopes e Vanisca, a Monique Cardoso e o Salvador Mor, muito obrigado por isso. No mais, me segue nas redes. Eu tô no Instagram, no Twitter e no Facebook como Tomás Chiaverini e como Rádio Escafandro. Em 2017, o republicano bilionário ex-ator de reality show Donald Trump chegou à presidência dos Estados Unidos. E apesar de ter ganhado a eleição, uma das primeiras coisas que ele fez foi questionar o sistema eleitoral. O Trump falou isso no Twitter, então não tem áudio, mas o secretário de imprensa da Casa Branca repercutiu o assunto numa coletiva. He has stated that before. I think he stated his concerns of voter fraud and people voting illegally during the campaign. Disse que o presidente tinha afirmado que pessoas votaram ilegalmente. And he continues to maintain that belief based on studies and evidence that people have presented to him. E que ele continuava a acreditar nisso com base em evidências e estudos que pessoas apresentaram a ele. Quer dizer, a mentira institucionalizada, ou se você preferir as fake news,
tinham invadido a Casa Branca como nunca antes na história. Isso teve consequências planetárias, muitas ainda desconhecidas, muitas bem conhecidas. Faltam aí 3 semanas para o segundo turno. Vamos, junto ao TSE, exigir soluções para isso que aconteceu agora. E não foi pouca coisa, foi muita coisa. Tenho certeza, se esse problema tivesse ocorrido e tivéssemos confiança no voto eletrônico, já teríamos o nome do futuro presidente da República decidido no dia de hoje. E entre as consequências conhecidas, teve uma que passou despercebida para muita gente. Uma obra de ficção científica distópica, publicada pela primeira vez em 1949, foi parar no topo da lista dos livros mais vendidos dos Estados Unidos. Corta para o ano de 2021. O mundo está mergulhado numa pandemia. O Brasil tem um presidente que fala contra as vacinas, prescreve medicamentos ineficazes e minimiza o vírus que parou o planeta. Mais uma vez, as consequências são inúmeras, conhecidas e desconhecidas. Mais uma vez, entre essas consequências, está o tal livro, lançado em 1949, na lista dos mais vendidos. Em fevereiro de 2021, o tal livro de 1949, que falava sobre um futuro que hoje é passado, vendeu 40 mil cópias em uma semana, algo que para o mercado editorial brasileiro é muito. O livro em questão, claro, é 1984, do escritor britânico Eric Arthur Blair, mais conhecido pelo pseudônimo de George Orwell. Esse pseudônimo sufocou o nome real do autor, o que é compreensível e esperado. O que não é esperado é que um sobrenome inventado vire um adjetivo, orwelliano. Uma situação orwelliana é uma situação de manipulação da linguagem, tendo em vista um viés ideológico por trás. Também não é esperado que um livro completamente sufocante, angustiante e árido se torne um best-seller global que siga voltando para a lista dos mais vendidos a cada passo que a gente dá rumo aos nossos piores pesadelos futuristas. Ou que esse livro conquiste o coração e a mente de crianças que ainda zanzam desprotegidas por esses perigosos antros de cultura conhecidos como bibliotecas. Eu sempre fui a ratinha da biblioteca e aí eu vi a capa, né, uma capa meio diferentona, uns olhos, assim, umas câmeras. Essa é a professora de literatura, especialista em George Orwell, Débora Tavares. Falei, nossa, o que é isso, né? E aí eu peguei pra ler por conta mesmo, com 12 anos de idade. E o que acontece quando uma menina de 12 anos resolve ler 1984? De início eu não entendi nada. Mas apesar desse começo talvez pouco promissor, foi uma leitura que ficou assim na minha cabeça por muito tempo. Eu li esse e aí eu comecei a ler outras distopias também. Fui ler O Admirável Mundo Novo, li A Revolução dos Bichos, né? Apesar de não ser uma distopia, eu comecei a investigar esses outros tipos de história. E aí cheguei na faculdade, né? A Débora Tavares tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Mas quando começou o bacharelado em Letras no Mackenzie, nos idos de 2006, ela optou pelo glamour. Fui estudar literatura francesa, né, enfim. Mas a ideia da literatura francesa desandou mais rápido do que soufflé em forno frio. Falei, bom, eu vou voltar então num livro que me marcou muito. Que aí foi, né, o momento de escolher o que eu ia estudar no mestrado. E aí já foram mais de 12 anos que eu tô, né, eu fiz o mestrado na USP sobre o 1984, fiz o doutorado sobre o Orwell, pegando 2 livros do começo da carreira dele. E aí eu tô nele até hoje. Ele é muito fascinante. Quanto mais eu releio as coisas, mais eu fico intrigada, assim. Antes de continuar, vale o aviso. A gente vai dar spoilers. Muitos spoilers. Mas veja bem, o livro saiu há mais de 70 anos. Então se você ainda não leu, pausa o episódio agora, clica no link que eu coloquei na página do episódio no site da Rádio Escafandro, compra a versão em e-book para ser mais rápido e lê. Sem mais delongas, Débora Tavares, uma sinopse de 1984, por favor. O 84 é a jornada de um funcionário público, que é o Winston Smith. Ele é uma figura que trabalha no Ministério da Verdade e ele é responsável por falsificar informações. O Ministério da Verdade é o órgão público responsável por falsificar informações. Começou a ficar interessante, né?
Winston não sabia em detalhe o que acontecia no labirinto invisível a que os tubos pneumáticos conduziam, mas tinha uma visão geral das coisas. Depois de efetuadas todas as correções a que determinada edição do Times precisava ser submetida, e uma vez procedida a inclusão de todas as emendas, a edição era reimpressa. O original era destruído e a cópia corrigida era arquivada no lugar da outra. Essa parte do trabalho do Winston é uma das mais fascinantes, porque no fim ela é um resumo de como o partido manipula o mundo para seguir no poder. Esse processo de alteração contínua valia não apenas para jornais, como também para livros, periódicos, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, trilhas sonoras, desenhos animados, fotos, enfim, para todo tipo de documentação que pudesse vir a ter algum significado político ou ideológico. Dia a dia, e quase minuto a minuto, o passado era atualizado. Essa alteração constante do passado era tão ampla e intensa que, no fim, ela coloca em dúvida o próprio título do livro. Porque a história se passa em 1984, mas ninguém sabe se aquele ano está certo ou se também é parte da manipulação do partido. Mas enfim. Ele vive num mundo em que não existe privacidade. Todos os lugares para onde se vai, dentro de casa, todos os cômodos da casa, nas ruas, nas praças, nos lugares em que ele trabalha, etc., existe uma teletela. As teletelas são um mecanismo máximo de vigilância e de controle do partido. São como televisores com uma câmera e um microfone acoplados. A programação das teletelas é feita pelo governo. Em geral são comunicados e propagandas políticas. As pessoas não podem desligar as teletelas, podem só diminuir o volume. E as câmeras e microfones estão constantemente transmitindo para o governo tudo o que cada cidadão faz em tempo real. Então, se a tela observa algum comportamento detrator ou algum comportamento rebelde, ela pune ou dá uma, entre muitas aspas, bronca, ou de sopetão já entra pela porta a polícia do pensamento. A teletela emitia um zumbido de rachar o crânio que se manteve no mesmo diapasão por 30 segundos. Com efeito, eram 7h15 da manhã, hora em que os funcionários dos escritórios precisavam se levantar. Winston arrancou o próprio corpo da cama com dificuldade, nu, pois membros do partido exterior recebiam somente 3.000 cupons de vestiário por ano, e um pijama custava 600. Grupo 30 a 40, ganhou uma voz feminina de furar os tímpanos. Grupo 30 a 40, para seus lugares, por favor. 30 a 40. Winston ficou de pé diante da teletela, na qual a imagem de uma mulher bastante jovem, muito magra, mas musculosa, vestindo a túnica e sapatos de ginástica, já ocupara seu lugar. Aí a vigilância, ela é a invasão da privacidade, do espaço doméstico e de todos os lugares, mas é também a vigilância no pensamento. Você não pode nem mesmo na feição do seu rosto expressar algum tipo de coisa. Então o olhar, o movimento da sobrancelha já poderia ser alguma coisa que denuncia uma insatisfação, alguma questão que não esteja de acordo com a cartilha ali desse sistema totalitário. Smith berrou a voz rabugenta na teletela. 6079 Smith W. Isso mesmo, você, incline-se mais, por favor. Você não está dando tudo o que pode, você não está se esforçando. Incline-se, por favor. Assim, agora está melhor, camarada. Um suor quente e repentino brotara por todo o corpo de Winston. Seu rosto permanecia completamente inescrutável. Nunca demonstras de desânimo, nunca demonstras de ressentimento. Uma simples chispa no olhar poderia ser a sua perdição. Então, é uma sensação de não estar sozinho em nenhum momento. E aí o Winston, ele está insatisfeito com o mundo que ele vive. Winston apanhou sua caneca de gin,
fez uma pausa para criar coragem e engoliu de uma vez a substância com gosto de óleo. Depois de piscar várias vezes para expulsar as lágrimas dos olhos, constatou de repente que estava com fome. Começou a engolir um ensopado em grandes colheradas, um caldo aguado preparado de forma desleixada com cubos rosados esponjosos que eram provavelmente alguma coisa à base de carne. Ele tem uma rotina repetitiva, enfadonha, ele é privado de várias liberdades, de não poder se relacionar de maneira amorosa, de não poder comer algumas coisas, de não poder ter privacidade dentro da própria casa e tudo mais. E aí tem uma história de amor, né? Tem uma história de amor. Winston e Julia. Ele começa a perceber que tem uma moça, que é a Julia, que trabalha ali junto com ele no Ministério da Verdade. Ele falsifica notícias, ela trabalha no departamento de ficção. Ela altera obras literárias e tudo mais. Ele vê ela nos lugares, mas ele vê que ela é diferente das outras figuras. Ela parece muito raivosa. Ela chama atenção. E aí, um belo dia, ele tá lá na mesa dele, trabalhando, recebendo as ordens, bem à la Chaplin, né, apertando o parafuso e fazendo a burocracia toda. Ele recebe um bilhete, escrito "Eu te amo". E aí ele percebe que a Julia, ela é uma mulher completamente também insatisfeita com esse sistema. Usando 1000 estratégias para burlar a vigilância das teletelas, eles marcam um encontro na região rural de Londres, uma clareira na floresta, onde a Julia costumava levar os amantes dela. E a Julia, a gente não tem acesso assim ao que ela pensa, porque o livro ele é todo sobre o ponto de vista do Winston. Mas ela é uma mulher que ela é muito da ordem prática. Ela sabia muito bem como as coisas funcionavam e ela quebrava pequenas regras e seguia grandes regras. Julia só tinha poucas noites inteiramente livres. Passava uma quantidade impressionante de tempo assistindo a palestras e apresentações, distribuindo panfletos da Liga Juvenil Antissexo, preparando faixas para a Semana do Ódio, fazendo coletas para a Semana da Poupança e outras atividades similares. Valia a pena, dizia, tudo pura camuflagem. Se você obedecesse às regras desimportantes, poderia desobedecer às importantes. Então, para consumo externo, a Julia era essa fervorosa engrenagem do sistema. Ao mesmo tempo, na intimidade, ela passava batom, ela fazia sexo por prazer, ela contrabandeava chocolate, ela bebia e por aí vai, né? E Winston, que buscava qualquer minúscula oportunidade para escapar da opressão cotidiana, ficou completamente fascinado pela Julia. Tudo o que sugeria a corrupção deixava-o repleto de uma doida esperança. Sabe-se lá, talvez sob a superfície o partido estivesse podre. Talvez seu culto ao zelo e abnegação não passasse de um biombo ocultando o mais completo desregramento. Se pudesse infectar aquele bando todo com lepra ou sífilis, com que alegria o faria? E aí começa, né? Na segunda parte é o envolvimento amoroso deles. E aí tem toda uma parte muito lírica, muito bonita, né? Bem, assim, destoante da primeira, que é bem enfadonha, repetitiva, né? Não que o texto é enfadonho, né? Mas a vida do Winston deixa de ser enfadonha. Eu não vou mergulhar mais fundo no romance do Winston e da Julia, porque o meu objetivo com esse episódio não é falar sobre 1984. Não é falar só sobre 1984. O meu objetivo é usar o 1984 para responder aquela pergunta. A gente está vivendo numa distopia? Por isso, eu vou focar na primeira parte do livro, a parte em que Orwell usa a própria vivência de europeu recém-saído da Segunda Guerra Mundial para imaginar esse sistema de governo tão aterrador e tão surpreendentemente atual. Comentava-se que o Ministério da Verdade continha 3.000 salas acima do nível do solo e ramificações equivalentes abaixo. Em Londres, havia somente 3 outros edifícios de aparência e dimensões equivalentes. Eles tinham o efeito de reduzir tão drasticamente a arquitetura circundante que do telhado das mansões Victory era possível avistar os 4 ao mesmo tempo. Eram as sedes dos 4 ministérios entre os quais se dividia a totalidade do aparato governamental. O Ministério da Verdade
responsável por notícias, entretenimento, educação e belas artes. A nossa secretaria tem combatido esses abusos com portarias, por exemplo, que proíbem a exigência de passaporte vacinal em projetos financiados pela lei de incentivo. O Ministério da Paz, responsável pela guerra. A cloroquina é um antiviral e um anti-inflamatório conhecido. O Ministério do Amor, ao qual cabia manter a lei e a ordem. Nós vamos trazer para essa abordagem o retardar o início da relação sexual no Brasil. E o Ministério da Pujança, responsável pelas questões econômicas. Agora vão tapar o ouvido também, para essa barulheira infernal que está tendo, mas nós vamos sair do lado de lá. E a economia já está saindo do lado de lá, já saiu do lado de lá. Então, parabéns aos empresários que desempenharam um papel heróico. Nesse momento, talvez você esteja um pouco incomodado. Eu estou um pouco incomodado, porque eu intercalei o texto do Orwell com as falas de 4 ministros bolsonaristas. Eu fiz isso porque o meu sonho com esse episódio era mostrar não só como 1984 é atual, mas como ele pode ser usado como uma metáfora perfeita do governo Bolsonaro. Era mostrar como, sim, a gente vive numa distopia futurista. Era mostrar como o bolsonarismo é a distopia futurista. Nessa metáfora, o ministro Paulo Guedes seria, claro, o responsável pelo Ministério da Pujança, que cuida das questões econômicas. Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Peraí. O paralelo entre o Ministério do Amor, responsável por manter a lei e a ordem, e a nossa ministra de Direitos Humanos, Damares Alves, na minha opinião também deu bem certo. Afinal, o que ela faz é basicamente usar a pregação do amor para tentar manter a lei e a ordem. O desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito. Eu até cantei muita música. Livre estou, livre estou. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Aí tem o Ministério da Verdade, responsável por notícias, entretenimento, educação e belas artes. O paralelo mais próximo que eu achei foi o nosso secretário especial da Cultura, o ex-galã teen de Malhação e eterno ator frustrado, Mário Frias. Venho sendo covardemente atacado por parte da imprensa, assim como o meu presidente, sua família, que quer de volta a mamata. Mas a mamata acabou nesse governo. E... ok, passável. A coisa ficou complicada mesmo quando eu cheguei no Ministério da Guerra. Primeiro eu pensei no ministro da Defesa, Braga Neto, mas talvez ele seja um dos poucos cujo cargo não tenha a contradição gritante tão própria do Orwell e do bolsonarismo. Então eu apelei para o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele tem ações antivirais e anti-inflamatórias. Pelo menos é o que me é trazido. Eu não sou médico. Desculpe. E eu entendo se você torceu o nariz. Eu também torço o nariz. Eu também queria a metáfora perfeita, o paralelismo perfeito. Mas a perfeição é uma utopia. É inalcançável. O 84 não é um manual de instrução pra gente ficar verificando se é assim que as coisas estão acontecendo agora. Mas ele, junto de outros artistas, intelectuais, né, pensadores de seu tempo, entendeu tão bem o funcionamento da sociedade a ponto de ir na raiz da coisa. Ele está observando ali aquela Inglaterra sendo bombardeada, as cidades sendo completamente destruídas, líderes totalitários ascendendo, a vida, né, o modo fordista de produção, a tecnologia, né, quando a gente fala tecnologia não é computador, tela, etc., mas é a aceleração em que as coisas são produzidas, né? E ele vai começar a imaginar, nossa, mas e se juntar o aspecto político com o aspecto tecnológico? No fim, tem 3 grandes eixos, assim, no 84, que ainda reverberam muito. Apesar de ser um livro dos anos 40, na época não tinha internet, não tinha computador, etc e tal. O primeiro eixo que pega muito é a questão da tecnologia, como que a nossa vida agora é mediada por telas, né? Uma tela que observa. Para mim, uma das passagens mais atuais nessa relação das pessoas com as teletelas são os 2 minutos de ódio. Quando todo mundo tem que parar tudo que está fazendo para odiar o inimigo comum. Um guincho pavoroso, estridente, como o som produzido por alguma máquina monstruosa, girando sem lubrificação, escapou da vasta teletela posicionada no fundo da sala. Era um barulho que mexia com os nervos da pessoa e arrepiava os cabelos da nuca.
O ódio havia começado. Acabou, p***! Ouviram-se assobios em vários pontos da plateia. A mulher ruiva, franzina, soltou um guincho em que medo e repugnância se fundiam. O segundo eixo seria a questão da linguagem. Esse sistema totalitário, um líder, governo, tela, etc. Como que ele vai operar? Qual que é o modus operandi de controle? É pela linguagem. Então, vai existir ali uma reforma ortográfica, entre muitas aspas, que é o dicionário da nova língua, nova fala, né? Enfim, as traduções aí variam, de tentar condensar a maneira com que as pessoas se expressam. Exemplo de uma mulher, uma cônjuge, que seja morta pelo seu cônjuge. É você restringir as possibilidades de expressão. Ele tem um amigo que trabalha fazendo o novo dicionário, né? Eles se encontram numa cafeteria lá, tomando aquele gin horrível, e aí tem uma fala que é muito interessante, que ele fala assim, que ele tá conseguindo enxugar cada vez mais as palavras, assim, vai ser um dicionário cada vez menor. Estamos dando os últimos retoques na língua para que ela fique do jeito que há de ser quando ninguém mais falar outra coisa. Ou seja, você criar um dicionário que, em vez de você agregar neologismo e observar a língua viva e crescendo, etc., é enxugar a língua no osso, a ponto de você ter os contrários existindo numa palavra só, porque eu não quero dar margem de liberdade de expressão. Que coisa bonita a destruição das palavras. Claro que a grande concentração de palavras inúteis está nos verbos e adjetivos, mas há centenas de substantivos que também podem ser descartados. Não só os sinônimos, os antônimos também. Afinal de contas, o que justifica a existência de uma palavra que seja simplesmente o oposto da outra? Uma palavra já contém em si mesma o seu oposto. Pense em bom, por exemplo. Se você tem uma palavra como bom, qual é a necessidade de uma palavra como ruim? Desbom dá perfeitamente conta do recado. E aí isso é um debate filosófico muito interessante que o Orwell traz, que é um ciclo. Você controla a maneira como as pessoas se expressam, então você vai ter guerra é paz, ou seja, você só vai ter paz nesse sistema em um ambiente de guerra. Liberdade é escravidão, você só vai ser livre se você for escravo do sistema. E ignorância é força, você só vai ser forte se você se mantiver ignorante. Então, controlando o que eu posso falar e o que eu não posso falar, a nova língua, ela controla o pensamento. E hoje, fico pensando nessa linguagem simplificada da internet, né? Não é uma coisa super pensada como é no 84, mas é uma coisa que aconteceu meio espontaneamente, né? As pessoas falando de uma forma cada vez mais simplificada e tosca, e aí você vê o debate no Twitter e fica aquela coisa que ninguém se entende, porque ninguém tá lendo realmente, ou ninguém tá sabendo usar as sutilezas da língua, né? E aí a língua, ela é um organismo vivo. A maneira como a gente se comunica, ela tem a ver com o que vem sendo usado. Por isso que não dá para pegar um manual de regras e colocar isso na vida real. É muito pelo contrário. O manual é montado conforme as manifestações linguísticas vão ocorrendo. Até aqui, a gente falou de duas frentes de opressão e controle. A primeira é a tecnológica, a segunda é a linguística. E a terceira, Débora Tavares, por favor. A terceira é a questão ideológica, porque daí eu restringi a maneira como as pessoas vivem, elas não têm privacidade, elas não podem expressar o que elas querem e elas não podem, ao menos, pensar o que elas querem. Né? A polícia aqui é a polícia do pensamento. Ela está preocupada com o que as pessoas estão pensando. O globalismo se constitui no ódio através das suas várias ramificações ideológicas e seus instrumentos contrários à nação, contrários à natureza humana e contrários ao próprio nascimento humano. Nação, natureza e nascimento, todos provêm da mesma raiz etimológica, e isso se dá porque possuem entre si uma conexão profunda. Aqueles que dizem que não existem homens e mulheres são os mesmos que pregam que os países não têm direito a guardar suas fronteiras
São os mesmos que propalam que um feto humano é um amontoado de células, descartável. São os mesmos que dizem que a espécie humana é uma doença que deveria desaparecer para salvar o planeta. Por isso, a luta pela nação é a mesma luta pela família, é a mesma luta pela vida, a mesma luta pela humanidade em sua dignidade infinita de criatura. Lá para 2050, ou antes, talvez, todo o conhecimento real de velha fala terá desaparecido. Toda a literatura do passado terá sido destruída. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron existirão somente em suas versões em nova fala, em que, além de transformados em algo diferente, estarão transformados em algo contraditório com o que eram antes. A literatura do partido será outra. Os slogans serão outros. Como poderemos ter um slogan como liberdade é escravidão, quando o conceito de liberdade for abolido? Todo o clima de pensamento será diferente. Na realidade, não haverá pensamento como o entendemos hoje. Ortodoxia significa não pensar, não ter necessidade de pensar. Ortodoxia é inconsciência. É o patamar mais profundo, é o patamar mais, arraigado, que é o patamar ideológico. Então é meio que forma essa tríade, né? E aí, o objetivo disso tudo, obviamente, é poder, certo? Poder, sim. Manter o partido no poder indefinidamente. Sim. E aí, tem uma coisa que eu acho que chama bastante atenção no livro, e que eu acho que isso também aproxima muito com o nosso mundo político atual, que é o partido me parece bastante incompetente em governar, né? Uhum. Tanto que eles ficam o tempo inteiro, como o Winston trabalha nessa coisa de reescrever notícia, ele fica o tempo inteiro reescrevendo, a previsão de chocolate aumentou de novo, e na verdade está baixando, a previsão de botas aumentou de novo, e na verdade está baixando, ou está mudando, ou ele nem sabe mais qual que era a previsão inicial, porque foi tudo queimado, né? Uhum. Mas mostra essa ignorância, essa caquistocracia, como diz o meu colega lá no Foro de Teresina, né? Uhum. Do governo que não funciona. E aí, a única coisa que eles sabem fazer bem é a vigilância e é todo esse aparato de manipulação, né? Então, na verdade, esse governo funciona muito bem para muito poucas pessoas. Né? Entendi. Então, é a manutenção do poder, o poder puro, para uma elite da elite. Ainda mais se a gente for pensar o panorama que a gente tem vivido com a pandemia, o número de bilionários aumentou muito, às custas da morte, do sofrimento da grande maioria. Funciona, é um sistema que funciona, mas ele funciona para pouquíssima gente. E aí a grande questão de convencimento, de meritocracia e de esforço, etc., é essa ilusão de que é para todo mundo, de que é democrático, mas não é, nunca foi. Nosso presidente já era um presidente digital. Já somos o quarto maior mercado digital do mundo. A penetração tem mais iPhones no Brasil do que população. Os brasileiros têm 1, 2 iPhones às vezes. E aí, por cima de tudo isso, ou no meio, em volta, em cada fresta, tem a presença burocrática do partido na figura do líder supremo, o mito que no livro não tem nem mais nome e é conhecido só como Grande Irmão, ou Big Brother, no inglês original. O cerne da questão ali do 84 é a burocratização da vida. É a ascensão de um totalitarismo que burocratiza todas as instâncias da vida. Os afetos, a comida, a moradia, o tempo livre, tudo. Percebendo isso, dá para olhar como que é perverso e como que é cruel um sistema tal como o capitalismo. E aí a gente finalmente chega à pergunta lá do começo. Uma pergunta que, vale dizer, a Débora Tavares está cansada de escutar. Vivemos numa distopia? A resposta curta é...
Não. Mas você sabe como é. Toda resposta curta esconde uma resposta longa. Não vivemos numa distopia, vivemos no capitalismo tardio. Porque às vezes a gente tem a sensação que a nossa vida ela é distópica. Porque a distopia ela é justamente um mundo que não existe. Assim como a utopia, né? O que elas têm em comum, a utopia e a distopia são formas narrativas de contar alguma coisa que está acontecendo com personagens num determinado tempo e espaço. Na utopia é o não lugar e é o não lugar idealizado, o que faria um mundo ser perfeito. Aí você vai ter lá um caráter platônico, Tomás Moros e tudo mais. Na distopia é uma projeção no futuro. Então é uma história geralmente num futuro distante, e a palavra distopia significa lugar ruim. Então, é um formato narrativo de especular, né? A própria Margaret Atwood, né, do Conto da Aia, ela usa muito essa expressão, ficção especulativa. Então, a narrativa como um espaço de imaginar o que seria um lugar muito pior do que o mundo real. Aí é que a gente começa a perceber, ai, caramba, vivo numa distopia? Não, a distopia é muito pior do que a nossa realidade. Então, é impossível, de fato, a gente viver numa distopia porque ela sempre vai estar no futuro. Então, mesmo que a gente esteja vivendo num mundo que é muito parecido com o que a gente vê retratado em obras que falam em distopia, mesmo assim, aquilo pode ser o nosso presente, mas quando ele se torna o nosso presente, ele deixa de ser distopia, é isso? Exatamente, exatamente. É uma questão dialética, eu diria. Exatamente, você foi assim no cerne da questão. A distopia, ela nunca vai se concretizar. Ela é essa projeção no futuro. E o futuro só existe no futuro. Quando ele é presente, ele não é mais futuro, ele é presente. Ironicamente, as melhores distopias estão profundamente ligadas com o tempo presente em que elas foram criadas. O Orwell escreveu em 1984, vendo da janela a cidade de Londres arrasada pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. A gente tem uma obra que ela está sendo produzida numa época em que a Europa entrou em colapso. A maneira como se vivia em sociedade parou de fazer sentido. Por consequência, a arte, a literatura, a cultura deixa de fazer sentido também. Da maneira como estava sendo criado, né, no século XIX, por exemplo, né, histórias redondinhas, começo, meio e fim, etc. e tal. Então a gente vai ter muita coisa tentando atribuir um sentido a esse horror que aconteceu. O Orwell ele vai olhar para esse mundo em ruínas, para essa Londres que se despedaçou, e aí vai pegar os elementos de uma obra literária e construir isso de uma forma a tentar criticar, a tentar satirizar, a tentar comentar atrocidades que ele estava observando ali. E aí é muito curioso porque até hoje, né, no século XXI, a gente lendo uma obra que a data ela já passou, mas essa sensação de que essa história se passa no futuro permanece. Não havia lugar de destaque que não ostentasse aquele rosto de bigode negro a olhar para baixo. Na fachada da casa, logo do outro lado da rua, via-se um deles. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro, enquanto os olhos escuros pareciam perfurar os de Winston. Embaixo, no nível da rua, outro pôster, este com um dos cantos rasgado, adejava operosamente ao vento, ora encobrindo, ora expondo uma palavra solitária, Sossing. Ao longe, um helicóptero voando baixo sobre os telhados pairou um instante como uma libélula e voltou a afastar-se a grande velocidade, fazendo uma curva. Era a patrulha policial bisbilhotando pelas janelas das pessoas. Além de conhecer bem o cenário em que ambientou o livro, a Londres devastada pela guerra, Orwell também conhecia bem o alvo das críticas políticas. Ele era um socialista aguerrido e presenciou a ascensão do stalinismo. Aliás, às vezes por ignorância, às vezes por má fé, muita gente mistura as coisas. Mas a crítica do Orwell é ao stalinismo, não ao comunismo nem ao socialismo. O Grande Irmão é claramente inspirado em Stalin,
O Orwell, ele vai se colocar como anti-stalinista. Porque a gente vai ter, né, a Revolução Russa, o Lenin morre e o Stalin assume o poder. Até 1956, quando começa a acontecer a desestalinização. Nesse período de ditadura stalinista, a influência totalitária do Stalin é tão grande a ponto de os partidos comunistas na Europa ter uma divisão. Os que vão ser considerados alinhados com esse modus operandi stalinista, né, o culto ao líder, autoritário, censura, perseguição, e os não alinhados, que vão ser vistos como socialistas democráticos, né? O Orwell, ele tá nessa linha dos não alinhados. Ele se afirma como socialista democrático, num texto dele muito bom, que se chama Por que Escrevo, de 1946, que ele vai dizer, né, tudo que ele escreveu de 1936 em diante é contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrático. Esse contexto todo é essencial. E aí, se a gente tira de contexto, se a gente faz uma análise anacrônica, etc. e tal, a obra deixa de fazer sentido. Né? O 84, ele é, acima de tudo, a contradição do totalitarismo do momento ali do pós-guerra. E diante de tudo isso, você pode me perguntar, o que a gente está fazendo aqui? Tentando traçar paralelos amalucados entre uma obra de 70 anos que criticava o stalinismo e o autoritarismo obtuso de Bolsonaro do século XXI? Que sentido tem isso? Bom, se isso ainda reverbera na nossa vida até hoje, significa que pouquíssima coisa mudou em termos de sistema político, econômico, social e tudo mais. Quando a gente olha para o nosso presente, continua sendo um espelho eficiente, né? Exatamente. Por isso que vai ter aquela frase super famosa do 84, né? Quem controla o passado controla o futuro. Tá no cerne ali da distopia mexer com essa lógica temporal, assim. E tem uma complementação, né? Que é quem controla o presente controla o passado, quem controla o passado controla o futuro, né? Não é isso? Exatamente. O partido dizia que a Oceania jamais fora aliada da Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania fora aliada da Eurásia não mais do que 4 anos antes. Mas em que local existia esse conhecimento? Apenas em sua própria consciência, que de todo modo em breve seria aniquilada. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros contassem a mesma história, a mentira tornava-se história e virava verdade. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Então a gente podia acabar aqui. As semelhanças do Brasil de hoje ou do mundo de hoje com o livro 1984 talvez sejam as semelhanças do Brasil de hoje ou do mundo de hoje com o mundo de 1949. Um mundo de incertezas, onde passado, presente e futuro soam igualmente assustadores e incontroláveis. Eu podia ir além, dizer que o mundo de hoje está mais próximo do mundo distópico do livro do que o mundo que inspirou George Orwell. Eu podia falar do duplo pensar, que no livro é o ato de acreditar em duas coisas ao mesmo tempo, de forma a não contrariar o partido. Quanto duplo pensar é preciso para continuar acreditando no mito Bolsonaro, o político que condena o sistema eleitoral que o elegeu, que prega o fim da mamata, mas sonega dados e informações como nenhum outro governo antes dele, que berra contra comunistas, mas homenageia comunistas ao lado de um líder ex-KGB. Tudo isso estava dentro do objetivo do episódio. Mas aí, quando eu avançava pelas letras um pouco miúdas demais da luxuosa edição de 1984 da Companhia das Letras, eu acabei tendo uma epifania. E talvez isso não seja novidade para você, mas para mim foi. Porque o livro retrata o dia a dia do Winston Smith, um burocrata do partido. Esse burocrata não tá lutando para mudar o mundo, para salvar um povo, nada disso. Ele não tá lutando nem para salvar a mulher que ele ama. No fim, ele tá lutando só por um pouco de prazer, uma nesga de felicidade. Ele se envolve amorosamente, não pode, ele come o chocolate, ele escreve num diário, mas assim, no final das contas ele não mudou o sistema de maneira alguma, ele só
respirou um pouco mais aliviado. Tamanha era a ausência de liberdade que ele tinha, né? Isso é uma coisa muito forte no livro inteiro, né? Que culmina na hora da tortura, né? Quando você está numa situação de risco absurdo e de opressão absurda, de escassez, tá o tempo inteiro cada um se aferrando aquela coisa animalesca, assim, né? De guardar o que é seu, assim, né? Então tem aquela coisa da lâmina de barbear, né? Que o amigo vem pedir uma lâmina de barbear pra ele tem uma ou tem duas guardadas ali, e ele fala que não tem, porque ele não sabe quando que ele vai conseguir de novo. Sim, né? Ele não tá numa situação de conforto e de ter consciência social para conseguir mobilizar. Ele é um herói limitado. Ele faz o que deu para fazer, mas ele é extremamente falho, né? Ele é extremamente egoísta. No sistema distópico do livro, essa burocracia a qual Winston pertence seria o equivalente à nossa classe média. Esses estavam sendo constantemente vigiados e tinham de viver uma vida monástico-burocrática. Mas eles não eram a maioria. A maioria era o que Orwell batizou de proletas. Para esses, o partido não dava a mínima. Londres era assolada pela criminalidade, um verdadeiro mundo paralelo de ladrões, bandidos, prostitutas, traficantes de drogas e trambiqueiros de todos os tipos. Mas como isso acontecia entre os proletas, não fazia a menor diferença. A gente tem ali um personagem da classe média, com ilusão de pertencimento ao topo, porque ele está dentro ali do partido, mas ele não se vê próximo dos proletas, que é a maioria da população. Quando ele vê a massa dos proletas que está ali, 85% da população, etc. e tal, ele percebe, eles precisam se conscientizar. Enquanto eles não se conscientizarem, não terão noção da sua força. E por mais que o Orwell coloque essa questão marxista no livro, a necessidade de uma revolução do proletariado de fato, a história não é essa. A história não é a história dos proletas. A distopia não é a distopia dos proletas. A distopia é a distopia da classe média. E aí eu comecei a pensar em outras distopias. E no fim eu fui percebendo que essas distopias são quase sempre distopias da classe média ou da elite econômica. Admirável Mundo Novo, Matrix, Gattaca, Blade Runner, Duna. Tem muito a ver com o espaço social que os produtores de arte ocupam. É um acordo de que um determinado ponto de vista vai ser considerado arte e cultura e outro determinado ponto de vista não vai ser. Fazer um determinado ponto de vista circular que não o da camada média para cima, isso é muito perigoso para o sistema. Muito, muito perigoso. E aí isso você tem apagamento de autoras, de mulheres, de pessoas não brancas, de pessoas que fogem daquele padrão hegemônico, homem branco, hétero, cristão, proprietário. O sistema, para ele se manter de pé, ele precisa reforçar esses valores o tempo todo. E aí o que foge, o que escapa disso é visto como menor, é censurado na maioria das vezes, né, por ser extremamente perigoso. E mesmo assim, a gente teve, a custo de muito suor, sangue e conquista de movimentos sociais nos últimos 50, 60 anos, outras vozes que estão aparecendo, finalmente, mas ainda assim é muito pouco. Eu não sou um fã fervoroso de ficção científica, mas eu gosto do gênero. Ao longo dos últimos 30 anos li muita coisa, assisti muita coisa, e só agora, quando resolvi fazer o segundo episódio sobre o assunto, me dei conta de que as aflições que eu via lá eram aflições da minha bolha. É uma estratégia que vai surgir a partir dos anos 70, que é a condição do pós-modernismo. É você pulverizar, é você fragmentar os tipos de vida para uma bolha não ter noção que a outra bolha existe. E aí as discussões de pequenas pautas, você vê um bate-boca gigantesco dentro da esquerda, que a gente teria que arrumar um jeito de juntar várias pautas, porque tem uma questão em comum muito maior, mas é pulverizado, né? E isso é da condição pós-moderna, de fragmentar e de se quebrar em vários estilhaços para não ter uma noção do todo. O que é lá no Tempos Modernos do Chaplin, no começo do século XX, aquela linha de produção do Chaplin apertando porca, que é uma metáfora muito boa para alienação, você não sabe de onde que veio, nem para onde que vai o seu trabalho. No pós-modernismo, você não sabe nem quem você é no meio da multidão, é você se sentir extremamente solitário, aquelas cenas, né, de Tóquio, Nova York, as pessoas atravessando a rua, extremamente, né, em crise, só que com coisas muito incomuns, mas isso é apartado, né, isso é retirado, isso é, né, a alienação
no sentido mais subjetivo e mais profundo, né? Então é extremamente cruel e funciona muito bem para o sistema operar dessa forma, porque aí é na base do consumo, é na base da cultura de massa, enfim, vão ter várias estratégias para tentar apaziguar essa insatisfação toda e impedir que as pessoas se rebelem de fato, né? E a tecnologia hoje, né, para falar em questões orwellianas, a tecnologia está super por trás dessa questão da fragmentação. Total. Né? As bolhas todas, os algoritmos criando cada vez mais bolhas. Né? Total. A grande mercadoria virou os nossos dados, né? Não é nem mais a informação, mas é o tempo que a gente passa sendo sugado, como que você vai transitar de um feed para o outro e quanto que isso vai prendendo a sua atenção e o seu tempo de vida, para você não fazer outras coisas, para você não ler, para você não entender como que funciona o seu bairro, a sua cidade. Por que o preço das coisas subiu? Como que funciona a nossa economia? Como que funciona o nosso sistema? Né? Então, acima de tudo, para a gente conseguir revogar o nosso lugar, para a gente conseguir transformar alguma coisa, a gente tem que entender como as coisas funcionam. E a gente não sabe como as coisas funcionam. Isso que é o mais triste. Não, eu acho que a própria tecnologia, né, vai ficando tão complexo que como é que você vai entender como é que funciona, sei lá, um telefone celular, sabe? Um algoritmo. O algoritmo é uma coisa que pouquíssimas pessoas entendem como é que funciona uma postagem no Twitter que vai no começo e que vai no final. As pessoas não sabem como é que isso funciona, né? Exato. E não sabem não só por causa de ignorância, mas porque as empresas também estão... Não é pública essa informação. O Facebook, a gente não sabe de fato como funciona o algoritmo do Facebook, né? Então é uma coisa muito orwelliana mesmo. Total. E se você não quiser participar, é só não aceitar os termos e condições, mas aí você tá fora da lógica. Você tá completamente um eremita, né? Você vai ser excluído do sistema. Então ou você é forçado a amar o Big Brother ou você tá fora. Em 2018, quase metade da população mundial vivia com pouco mais de R$20 por dia. Isso dá mais ou menos R$600 por ano, metade do salário mínimo brasileiro. 10% da população mundial vivia com cerca de R$7, o que é considerado pobreza extrema. Projeções da ONU mostram que a pobreza deve aumentar com a pandemia. Outras projeções do DIEESE mostram que a renda média para uma família de 4 pessoas viver razoavelmente bem no Brasil seria de quase R$6.000. Quer dizer, para bilhões de pessoas ao redor do planeta, o mundo retratado nos livros distópicos, o mundo que provoca pesadelos nas crianças de classe média, já é o mundo que elas veem quando olham pela janela ou quando vão para o trabalho esmagadas nos ônibus e trens lotados. Essas pessoas não estão nem aí para a censura, para a ideologia, para as imbecilidades manipulativas do presidente da República. No geral, elas também não têm tempo para gastar imaginando mundos alternativos. Elas estão ocupadas sobrevivendo. Então, quando você pensa em pessoas negras na diáspora, elas não podiam se ocupar de escrever literaturas quando a ficção científica começou, porque elas estavam tentando sobreviver. Essa é a pedagoga e escritora carioca Luciene Marcelino Ernesto. Estavam tentando não ser nichadas, estavam tentando trabalhar, estavam tentando dar fim na escravidão e conseguir existir pós-escravidão. Ela é mais conhecida pelo pseudônimo Lu Ainzaila. Quando a ficção científica ela acontece na história dos povos brancos. Então, os outros povos eles foram tirados da linha do tempo de produzir literaturas quando esse povo estava produzindo as suas literaturas. Até porque parte dessa ficção científica ela foi para apresentar a Revolução Industrial, que é acúmulo do processo escravista. Ela foi para apresentar pessoas negras como pessoas não inteligíveis, né, incapazes de produzir coisas, e isso perdurou por muito tempo. E depois você vai ter pessoas negras, por exemplo, acreditando que vão poder fazer parte desse mundo e levando um não. Esse não ganha ainda mais significado quando a gente leva em conta que a ficção especulativa é parte da cultura ancestral de muitos povos não brancos. Existe uma ficção especulativa em África e que ela é tão natural que as pessoas nem chamam de ficção especulativa científica. Em vários outros povos tinha ficção especulativa, conhecimentos que a gente não tem acesso, e aí vem essa experiência minha também de trazer isso para a literatura. A Lu Ainzaila me contou que desde o começo da vida adulta leu muito, escreveu muito e se engajou em movimentos culturais ligados à cultura africana. Mas a literatura não estava no centro da vida dela, até que em 2015 ela foi conferir a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Vou lá para ver que eu encontro protagonistas negros
e eu não encontro. E esse não encontrar acaba acendendo uma luz, um fogo em mim, e isso me faz pensar no porquê que eu não vou escrever, né? Foi um incômodo que eu acho que já estava plantado em algum lugar ali, sentado, só esperando o gatilho. E é quando eu começo a escrever a minha primeira obra, que é a Duologia Brasil 2408, o primeiro livro é Em Verdade, e o segundo é Revolução. A Duologia Brasil 2408 se passa num Rio de Janeiro que foi devastado por um apocalipse climático. Teve, na época, um evento, acho que do COP, onde foi apresentada uma visão do que aconteceria se a água aumentasse 1 metro no Rio de Janeiro. 1,5 metro, 2 metros no nível do mar, né? E aí eu comecei a pensar, mas essa preocupação abaixada sobra, porque quando tem enchente a gente já sabe o que é 1 metro, a gente já sabe o que é 1,5 metro. A gente já tem a experiência de ter gente em cima do ônibus, a gente já teve a experiência de ter que tentar tirar água de dentro de casa, de ver as coisas indo embora, de jogar móveis fora. Então eu busquei fazer essa literatura que vai falar desse apocalipse climático e que vai trazer uma outra experiência de governo, um governo organizado por uma mulher negra. E aí tem esse pai que é um resgatador da história do país, acontece um atentado, ele morre, e a filha dele é a pessoa que tem a chave para desvendar o mistério. Só que ela só vai lembrar isso durante a sua trajetória. Quando começou a escrever a duologia, a Lua Enzala ainda não sabia, mas o livro dela se enquadrava num movimento chamado afrofuturismo, um movimento que hoje ela abraça. Tem uma história que começa lá na década de 1960 nos Estados Unidos. O termo afrofuturismo foi cunhado só em 1993 pelo escritor e crítico americano Mark Derry. Mas como a Lu apontou, obras com essa estética cultural começaram a pipocar antes, em meados do século passado. É uma experiência de pessoas negras escrevendo literatura a partir de uma perspectiva negra, delas conseguindo restituir a sua história, delas conseguindo reconhecer os seus traços, reconhecer que já existia uma história para contar, uma ficção especulativa, uma forma de colocar a sua própria experiência cultural, filosófica, tecnológica. A gente busca combinar esse conhecimento que a população negra, de um modo geral, não teve na sua existência, na escola, na sociedade como um todo. A gente traz isso para a literatura junto com as questões que nós vivemos no cotidiano. Se você está aí pensando no afrofuturismo como um ramo da ficção científica do Asimov e do Philip K. Dick, esquece. Para Lua Enzala, esse movimento tem a ver com a retomada de uma cultura própria. Não tem como assim as duas coisas se cruzarem efetivamente, porque elas cresceram de lugares diferentes. Então a experiência da ficção científica para pessoas negras vai ser diferente da experiência de ficção científica para pessoas brancas. Perguntei para Lua Enzala sobre a relação dela com a literatura de ficção científica branca, se essa literatura influenciou o trabalho dela de alguma forma. Para mim, é uma dificuldade. Eu não tenho como, assim, por exemplo, me referenciar para um autor que via demônios em corpos de pessoas negras, por uma literatura que é nórdica, que é europeia e que não fala com a minha experiência de existência. E quando a gente tem essa possibilidade de restituição de uma existência, tudo é diferente. Então a gente tem um Brasil que comemora a comunidade japonesa, a gente tem uma grande influência agora de audiovisual coreano, todo mundo acha bonitinho falar alemão no sul do Brasil, mas e a experiência africana? A gente tem uma população gigante e cadê? Não é normal o que acontece. E aí quando eu falo em literatura branca, eu tô falando daquela clássica que se repete, às vezes até cansa o seu próprio público. Aparece um livro de vampiro, vem outros 10 livros brancos de vampiro, classe média, e acaba que o novo público branco, que aí não é um público que está na experiência da branquitude, porque assim, quando eu falo literatura branca, eu tô falando daquela que insiste no classismo, diferente do novo público que busca uma literatura até mais real para ela. E até a literatura, quando a gente fala em ficção científica, existe uma diferença entre a literatura do homem e a literatura escrita pela mulher. Você leu 1984? 1984, sim. Você tem uma opinião sobre o livro? Eu acabei gostando dele e do Fahrenheit porque eles são livros que vêm de uma experiência política dos seus próprios autores. Eram homens brancos, mas homens brancos
que não estavam no lugar dos outros homens brancos que queriam dar fim na literatura, queriam dar fim em outros povos. E aí, quando ele lida com esse horror, a gente está falando também de acumulação de capital, de pessoas que acreditam que o resto não deve ter nada. Então, o que eu percebo é que a gente está abrindo novas possibilidades para que as pessoas possam ver outras literaturas. Um novo mundo aí que está se abrindo e as pessoas estão começando a se interessar. Mas é um caminho muito longo num país onde a primeira coisa que você tem que cortar quando não tem dinheiro é a cultura. Antes de terminar, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos. E hoje a indicação vem com uma pontinha de autopromoção, porque eu vou falar do Põe na Estante, o clube do livro em forma de podcast da Gabriela Mayer. Ela acaba de lançar uma temporada nova, temática, que vai falar sobre literatura japonesa. O primeiro episódio é sobre o romance O Incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação, do escritor best-seller Haruki Murakami. Conta com a brilhante participação da jornalista e livreira Vitória Mantoan e com a participação esforçada deste que vos fala. Procura aí o Põe na Estante no seu tocador, escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 64 de Escafandro. A locução dos trechos de 1984 é do Dario Chiaverini. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama, a mixagem de som do João Vitor Coura, o design das nossas capas da Cláudia Furnari, trilhas incidentais da Blue Dots. Agradecimento especial a Gabriela Mayer pela consultoria literodistópica. Eu sou Tomás Chiaverini e produzi, roteirizei e editei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Esse podcast é apresentado por b9.com.br. O que será que o Orwell pensaria se ele descobrisse que o BBB da Globo ou de todas as TVs do mundo, né? Porque no fundo é uma homenagem torcida a ele, né? Como será que ele veria isso, hein? Olha, o que o Orwell pensaria eu não sei. Mas o ano passado eu tive o privilégio e a honra de entrevistar o filho dele, né, o Richard, que foi o filho dele adotado, né, e tudo mais. E aí a gente perguntou, nossa, como que você vê essas coisas todas? Como que você lida? E aí ele mencionou, a gente não tem controle absoluto. Fugiu da nossa alçada. As coisas tomaram uma proporção, assim, surreal. Toda vez que acontece algum evento histórico bizarro, triplica as vendas, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você tá ouvindo a furadeira do vizinho? Tô ouvindo, eu quase achei que você tinha contratado um pessoal pra fazer sonoplastia. Porque... Não, eu quero morrer. Você acha que dá pra tirar? Ficou muito ruim? Não, acho que a gente assume que tem uma furadeira, tudo bem. A gente tá vivendo aqui na distopia. Mas enfim...